Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa, nesses tempos de quarentena. Estou iniciando aqui com vocês mais uma videoaula dessa nossa iniciativa e desse nosso esforço de tentar manter de alguma maneira os nossos estudos, o nosso conhecimento, divulgar o conhecimento em história, em especial para os meus alunos da UEG, essa tentativa de que a gente mantenha, ou pelo menos não perca o nosso semestre acadêmico, mantendo de alguma maneira os nossos estudos, as nossas aulas, as nossas discussões, os nossos debates. Inicio agora as aulas online de História Medieval 2, do nosso curso de História Medieval 2, do quarto período do nosso curso de História da UEG de Morrinhos. Nós tivemos já uma aula presencial antes dessa situação de quarentena, em que nós tivemos uma breve introdução de algumas questões que eu vou só apresentar, só pincelar de maneira bastante rápida aqui, e quero dar continuidade àquilo que a gente já vinha discutindo e avançando nesse conteúdo que é fundamental para a discussão sobre a Idade Média, que se refere ao Império Bizantino. Nós começamos no curso presencial a falar sobre a crise do Império Romano, na verdade retomando algumas discussões que são próprias, na verdade, da disciplina de História Antiga 2, mas também se estende à História Medieval 1, e a gente retoma um pouquinho aqui em História Medieval 2, justamente para a gente retomar esse contexto importante da crise do Império Romano para a formação do mundo medieval. Bom, só retomando de maneira bastante rápida para você que está assistindo esse vídeo que não é aluno do quarto período de História da UEG Morrinhos e quiser entender um pouquinho melhor esse contexto, assista o vídeo da aula de História Medieval 1. O primeiro vídeo da aula de História Medieval 1, eu fiz essa mesma explicação desse mesmo organograma que está colocado aqui, só que de maneira mais aprofundada. Aqui eu vou passar de maneira mais rápida, focando só naquilo que interessa especificamente para o conteúdo de História Medieval 2, que nesse momento é o Império Bizantino. Okay? Então, de maneira bastante rápida, nós falamos sobre o auge da expansão do Império Romano dentro do governo do imperador Trajano, no século II. Então, nesse mapa, eu mostrei onde chegou o Império Romano em termos de expansão. Todas essas partes em verde no Império Romano são os estados, as províncias imperiais, e a parte rosa os estados clientes, portanto, a que faria parte do reino de Roma em rosa, do Império em termos de expansão, aquilo que está em verde. Então, esse foi o auge que chegou o Império Romano de fato. Nós falamos disso um pouquinho, e do século II falamos para o século III das crises, né? A chamada crise do século III, que vem desde da invasão sassânida, né? A pressão do Império Sassânida, que são os persas, onde hoje é o Irã, na parte leste do Império, da peste de São Cipriano, que chegou a matar mais de 10 mil pessoas no seu pico, só na cidade de Roma, capital do Império Romano na época. Falamos das invasões dos ostrogodos e visigodos, portanto, as invasões góticas do século III, que levou a essas rebeliões da Palmira e da Gália. Portanto, a Gália, essa região em verde aqui do mapa do Império Romano, e a Palmira, essa região em amarelo. Então, a Gália, basicamente, a Grã-Bretanha e parte da França, a França e parte da Alemanha, e a Palmira, basicamente, o Oriente Próximo, a Turquia e parte do Egito, né? Essas duas províncias romanas, então, se rebelaram, proclamaram uma independência, que foi basicamente retomada como um Estado, como um Império unificado, durante o governo de Aureliano, no ano de 270. Falamos, então, também da tetrarquia sob o governo de Diocleciano. Diocleciano foi o imperador que, justamente por conta dessa crise, dessa instabilidade política do Império Romano, dividiu o Império em 4 partes, né? Diferentemente da divisão típica de províncias e estados clientes. O imperador Diocleciano
deu maior independência a cada uma dessas partes do império, uma vez que ele proclamou, ou pelo menos indicou, colocou como governante de cada um dessas 4 partes o título de César, portanto, era um título de imperador para cada um desses imperadores dessas 4 partes do império, embora ele, Diocleciano, que ficou com essa parte em roxo, mais escura aqui do Oriente Próximo, ele ficou com o título de Augusto, portanto, um título de imperador superior aos demais imperadores. Nós terminamos falando também de Diocleciano, importante a sua perseguição aos cristãos, a maneira como Diocleciano persegue os cristãos, intensifica muito pesadamente a perseguição aos cristãos como uma forma, primeiro, de manter a legitimidade sua diante dos demais Césares, uma vez que o título de Augusto significava a divindade, portanto, reforçando a divindade do imperador, negada pelos cristãos, fora uma série de outros distúrbios sociais que os cristãos criavam para o Império Romano desde os 2 séculos anteriores. E Diocleciano, então, fazendo essa divisão do império, que após a sua morte acabou sendo unificado, tornou-se uma espécie de guerra civil entre esses Césares, e Constâncio, que era o César dessa região da Gália, em amarelo, acaba unificando o império, especialmente sobre o seu filho Constantino, seu sobrinho, na verdade. Constantino, que é quem toma o poder, chamado Constantino Grande. Constantino fez aquilo que para nós é mais importante nesse momento, para a História Medieval 2, que é a solução mais prática para esses problemas vividos pelo Império Romano, especialmente em termos de distúrbios sociais, em termos de dificuldades econômicas, de dificuldades mesmo com o exército, mesmo com as suas forças armadas, militares, uma dificuldade geral, política, principalmente a instabilidade política de Roma. Constantino resolve esse problema transferindo a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, Bizâncio, na verdade, essa cidadezinha que fica aqui na passagem do Ocidente para o Oriente, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla em homenagem ao próprio imperador. Essa mudança, e foi isso que a gente discutiu na nossa última aula presencial, essa mudança da capital de Roma para Bizâncio, para Constantinopla, teve um peso muito grande, porque ele tirou de perto de si e do entorno de si toda a instabilidade política, especialmente com relação ao Senado, com relação à população romana insatisfeita por conta das mazelas sociais que estava na antiga capital, fundou essa nova Roma, essa nova capital, tendo como principal aliado nesse momento e nessa região, principalmente os cristãos. Portanto, diferentemente de Diocleciano, que perseguiu os cristãos para tentar manter a estabilidade do seu poder, Constantino se aliou aos cristãos, vendo que os cristãos já tinham uma quantidade muito significativa, muito expressiva de adeptos dentro do Império Romano, especialmente nessa região oriental, que é de onde advém o próprio cristianismo. Ele transforma Bizâncio na nova capital e tem em torno de si os próprios cristãos, ou seja, ele se alia aos cristãos, ele se converte oficialmente, pelo menos formalmente, né, ao cristianismo, edita um dos seus principais feitos para esse mundo cristão, que foi o Edito de Milão, de 13 de junho de 313, quando ele basicamente proibiu a perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Então, essas medidas, né, do imperador Constantino foram fundamentais para que a Igreja Católica, ou na verdade ainda o cristianismo, pudesse se consolidar de fato dentro do Império Romano. Mas, então, só relembrando aqui, mais uma vez, eu estou passando de maneira mais rápida. Quem quiser, quem não esteve na aula presencial, ou você que não é aluno regular do curso, se quiser entender um pouco melhor, aprofundar um pouco mais nessa discussão que eu estou colocando aqui inicialmente, assista o vídeo da crise do Império Romano que eu fiz para a História Medieval 1.
tá? Que é esse mesmo organograma explicando de maneira um pouco mais aprofundada e com alguns detalhes maiores. Então, a consolidação do Império Romano, a consolidação do cristianismo se dá justamente nesse processo de uma religião perseguida do século I ao III, passa a ser uma religião aceita dentro do século IV, a partir do Edito de Milão, de Constantino, e se torna, menos de um século depois, na verdade menos de 70 anos depois, o cristianismo de religião perseguida passa a religião oficial e única permitida no Império, com Teodósio, e nós vamos falar justamente desse processo aqui. Mas importante para a gente entender essa questão do cristianismo é perceber que Constantino não deu um passo em falso com relação ao cristianismo. Para que o Constantino tivesse o apoio dos cristãos e apoiasse o cristianismo, ou seja, tivesse essa moeda nos cristãos, essa moeda de troca, de apoio mútuo, com olhos à estabilidade do império, Constantino convocou o primeiro concílio de Nicéia, o primeiro concílio oficial da Igreja Católica. Na verdade, é o concílio que funda a Igreja Católica. Embora a Igreja Católica, os católicos de uma maneira geral, defendam que a Igreja Católica teria sido fundada por Cristo, tendo Pedro como seu primeiro papa, a partir daquela passagem bíblica, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei minha igreja, etc., etc. O fato é que, historicamente, a Igreja Católica é fundada em 325 no Concílio de Nicéia. Antes disso, a gente tem uma série de cristianismos, vários cristianismos, várias correntes cristãs, normalmente em conflito umas com as outras do ponto de vista teológico. São correntes cristãs que não concordam entre si, que divergem muitas vezes visceralmente do ponto de vista teológico, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista da visão sobre o Cristo. Os evangelhos chamados apócrifos são frutos desse processo, então, de oficialização de apenas uma dessas versões. Então, basicamente, o que o Concílio de Nicéia, convocado e presidido por Constantino, fez foi pegar uma dessas visões, uma dessas versões cristãs, evidentemente aquela que tinha maior número de adeptos, aquela que tinha maior força, maior pujança nesse momento e maior organização dentro do império, e transformar numa instituição romana. Daí o nome Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi fundada como instituição romana em 325. O que significa que, a partir desse momento, essa visão vitoriosa, apoiada por Constantino, se torna a ortodoxia, portanto, aquilo que é visto como correto. E tudo aquilo que não condiz, tudo aquilo que contradiz essa ortodoxia, portanto, essa versão do cristianismo tida como correta, é entendida, combatida e perseguida como sendo heresia. Okay? Então, todos os outros cristianismos, todas as outras versões do cristianismo que não foram aceitas, ou que, pelo menos que não coadunavam com essa versão apoiada pelo Império Romano, pelo Imperador Romano nesse momento, e oficializada pelo Concílio de Nicéia, se tornaram heresias. Okay? Dentre elas, a gente pode destacar 3 principais, mas existem várias, né? Do gnosticismo, pelagianismo, arianismo, nestorianismo, monofisismo, uma série de tendências e formas de cristianismos que não estão necessariamente adequadas ao cristianismo, agora chamado ortodoxo. Muito bem. Dessas 3 visões do cristianismo, eu destaco o arianismo, tá? E aí eu vou, mais uma vez, passar de maneira bastante rápida, porque interessa para nós, nesse momento, mais o monofisismo. Tá? Então, o arianismo, pregado pelo presbítero Ário, no século III, do século III para o século IV, portanto, antes do Concílio de Nicéia, que foi justamente a forma de cristianismo que converteu a maior parte dos povos bárbaros, como eu expliquei na aula em História Medieval 1, que está no vídeo anterior. O arianismo, basicamente, em linhas gerais, prega que só existe um Deus, e esse Deus não é a Trindade. Né? Enquanto o cristianismo ortodoxo, que é o cristianismo também que sobreviveu para os dias de hoje, acredita que exista apenas um Deus, mas esse Deus é dividido em 3 pessoas, um acochambramento teológico, ainda hoje muito mal explicado e entendido como mistério
talvez até para fugir um pouco dessas explicações mais profundas e das próprias contradições que elas têm. Enfim, então enquanto o cristianismo hoje ortodoxo, católico, cristão, acredita que existe apenas um Deus e esse Deus é dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Ário acreditava que existia apenas o Pai como Deus. Cristo, também chamado de Logos, como se fosse uma espécie de consciência divina, seria uma criatura de Deus, portanto um semideus, lembrando que o arianismo advém de regiões que tem uma cultura grega que a gente chama de helenística, né? Desde a expansão de Alexandre o Grande, muito fortes, e essa ideia do semideus ainda está muito presente nessas tradições helênicas, nessas tradições helenísticas, nessas tradições gregas. Tá? Então eu acreditava que Cristo seria um semideus, né? Então não um Deus, mas uma criatura criada por Deus. E que o Espírito Santo seria uma criatura criada pelo Cristo. E aí sim, depois disso, cria-se os homens. Então, na verdade, Ário acreditava que Deus, por ser Deus, ele não poderia ter contato com a matéria. Então, para auxiliá-lo na criação do mundo, ele precisaria de um ser intermediário entre ele e a matéria, que seria Cristo. Então, Cristo seria essa criatura divina criada pelo próprio Deus, mas não sendo o próprio Deus, que auxiliaria ele na criação do mundo. E o contato direto, também intermediando agora não só o mundo material, mas a consciência, o espírito humano, entre esse Cristo e os homens seria uma outra criatura também criada por ele, que seria o Espírito Santo. Essa é a doutrina, essa é a teologia ariana rechaçada pela Igreja Católica. Não está em discussão aqui o que está certo ou o que está errado, até porque para nós, historiadores, isso não interessa. Interessa entender que existiam essas duas versões. E o arianismo acabou sendo uma das heresias mais perseguidas dentro desse primeiro momento do cristianismo, desse primeiro momento da Idade Média. Okay? Nestorianismo acreditava que Cristo, não poderia existir duas pessoas, não poderia ser o Cristo não poderia ser apenas uma pessoa. Então, em linhas gerais, o nestorianismo acreditava que existia Cristo e existia Jesus, né? Seriam coisas separadas, embora unidos por meio da encarnação de Cristo em Jesus. Mas Cristo seria o Deus, então, diferentemente do arianismo, ele acreditava que Cristo era Deus, mas esse Cristo, Deus, não seria o Jesus. Jesus seria uma casca, para quem está aí acostumado com o vocabulário de Supernatural, aquele seriado super bacana, que trata bastante de mitologias e religião. Então seria uma casca, e essa casca seria puramente material. E o Deus verdadeiro seria o Cristo, que não teria necessariamente essa ligação, a não ser no momento da encarnação e depois dessa encarnação, com a figura de Jesus. Isso traria uma consequência pesada para a doutrina cristã, que é a não sacralização da Virgem Maria, porque a Virgem Maria não seria mãe de Deus, mas apenas mãe de Jesus. Então isso levou o nestorianismo também, não só por essa questão de Maria, mas pela sua divergência com relação à doutrina cristã, a ser condenado como heresia. E para nós interessa um pouco mais essa questão do monofisismo. É uma outra heresia da qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que, em linhas gerais, acredita que não há duas pessoas, duas facetas em Jesus, né? Então, em Cristo. Cristo não teria o seu lado humano ou o seu lado divino, ele só teria o seu lado divino. Cristo e Jesus seriam o mesmo, mas Cristo não seria homem, né? Ele seria o puro Deus na Terra, portanto, negaria o lado humano de Cristo. Daí a ideia de monofisismo, apenas um, e enquanto a Igreja Católica e também as suas derivações cristãs a partir da Reforma Protestante pregam o diofisismo, portanto, duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Okay? Essas são as principais heresias do mundo católico. E agora, voltando à parte histórica mesmo, só para a gente entender como que essas questões relacionadas à Igreja Católica, como que essas questões relacionadas à jogada de Constantino, de apoiar o cristianismo dessa maneira para a sobrevivência do Império Romano, teve consequências importantes na maneira como o Império Romano se desenvolveu a partir disso.
Muito bem. Eu fiz aqui uma espécie de uma linha do tempo para facilitar, que são vários nomes, imperadores, que eu vou citando agora, datas, mas que são extremamente importantes para a gente entender esse período. Constantino, esse imperador que a gente estava falando, que transferiu a capital de Roma para Constantinopla, é justamente o imperador que tem esse peso todo, em todo esse contexto que a gente está falando. Em 337 ele morre. E com a morte de Constantino, primeiro dado importante, segundo o Michel Angould, esse autor, um dos autores que eu estou trabalhando aqui com vocês, basicamente o Michel Angould e o Hilário Franco Júnior, o Michel Angould vai dizer que quando Constantino morreu, apenas metade da cidade de Constantinopla tinha sido construída, basicamente o foro, as ruas, em arcadas tinham sido erguidas às pressas e basicamente não há uma cidade de Constantinopla de fato erguida. Há um projeto que foi tomado e levado adiante pelos seus continuadores. Mas interessa mais para nós o fato de que, com a morte de Constantino, o império foi dividido entre os seus 3 filhos e o seu sobrinho. Tá? Basicamente, os seus filhos, Constante I, Constâncio II, Constantino II e Dalmácio, que era o seu sobrinho. Uma informação importante. No Império Romano, embora a gente esteja nós estejamos muito acostumados àquela visão da realeza que sempre passa hereditariamente para o primogênito, então o rei morre e o primogênito, portanto o primeiro filho, é o príncipe que assume a coroa, etc. Não necessariamente acontecia assim no Império Romano. Com os reinos bárbaros, então, nem se fala. Basicamente, não há uma obrigatoriedade de que o primeiro filho, o primogênito, seja o herdeiro do trono. Na verdade, não há uma obrigação sequer de que seja um filho ou até mesmo um parente do imperador. O imperador, em vida, poderia indicar quem o sucederia e, na sua eventual morte, sem indicar o seu sucessor, teria preferência os seus filhos, mas não necessariamente a obrigatoriedade. Para quem se lembra daquele filme, um épico de história, O Gladiador, deve se lembrar do medo do filho do imperador Marco Aurélio de que Maximus tomasse o poder como imperador. Né? Mesmo ele, ou seja, ele é um general, o filho do imperador, com medo de que o general se tornasse imperador porque fosse indicado pelo pai, justamente por conta dessas questões que a gente está falando. Então, basicamente, com a morte de Constantino, o império foi dividido em 4 partes. Então, não houve um consenso inicialmente de quem seria o imperador unificado. Em termos gerais, então, Constantino II, seu filho mais velho, ficou com a parte ocidental, correspondente à Espanha e à Gália, que são onde hoje é basicamente Espanha, França e um pedacinho da Alemanha e a Inglaterra, ou pelo menos a Grã-Bretanha. O seu segundo filho, Constâncio II, ficou com a parte oriental, portanto, com essa parte que estava Constantinopla. Deixa eu pegar um mapinha, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui para a gente perceber, mesmo que seja um mapa com outras, não é essa divisão de tetrarquia aqui, né? Mas basicamente então Constantino II ficou com essa região da Espanha, que aqui está em verde, e a Gália, que está em amarelo, Gália, Veneza e Britânia. Constâncio II ficou com essa parte oriental, correspondente então aqui ao Oriente Próximo, mas também ao Egito e parte da Turquia. Constante I, seu terceiro filho, ficou com a parte central, correspondente à Itália e Líria, com a capital em Roma, portanto, essa região aqui da Península Itálica ficou com Constante I, e Dalmácio ficou com a parte central correspondente à Grécia e Macedônia. Então, essa região da Grécia e Macedônia que está aqui em um rosa mais lilás ficou com o seu sobrinho Dalmácio. Okay? Então, essa foi a divisão do Império Romano a partir da morte de Constantino. Por que isso é importante? Porque, basicamente, se instalou uma guerra civil entre os seus filhos e o seu sobrinho Dalmácio para ver quem se tornaria o imperador. E quem saiu vencedor foi justamente Constâncio II, que era quem estava com a parte oriental, portanto, com a parte que interessa para nós do Império Bizantino, a capital de Constantinopla. Constâncio II
Está aqui Constâncio II. Constâncio II reinou de 337 a 361, portanto, aí, quase 30 anos de reinado. Ele iniciou a construção da Catedral Santa Sofia. Essa que está aqui na imagem, está no fundo também, a imagem de fundo da nossa, do nosso organograma aqui que eu coloquei para vocês. Essa Catedral de Santa Sofia, algumas informações interessantes sobre essa catedral. Ela existe, está erguida até hoje. Embora Santa Sofia pareça que seja o nome de uma santa chamada Sofia, Hagia Sophia é a Santa Sabedoria, ou Sabedoria Sagrada. É interessante perceber que a Catedral de Santa Sofia ela não foi erguida em homenagem a nenhum santo, mas à sabedoria, justamente por conta dessa influência da própria filosofia grega, do helenismo, que existia já nessa região do Império. Inclusive, a língua oficial do Império Romano Oriental, que é essa parte do Império, é o grego, né, e não o latim, que é a parte ocidental do Império Romano, aquela região da Itália e por aí vai. Então, a Catedral de Santa Sofia começou a ser construída, teve a sua construção de fato erguida com o reinado de Constâncio II, acabou sendo depois, praticamente quase 1000 anos depois, pouco mais de 1000 anos depois, quando os turco-otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, essa catedral foi transformada numa mesquita e hoje é um museu, né? Então, um museu na cidade de Istambul, maravilhoso. Quem quiser procurar algumas fotos na internet, vale realmente a pena conhecer um pouco da história dessa Catedral de Santa Sofia, da Hagia Sophia. Então, essa primeira coisa importante que Constâncio II fez. A segunda coisa importante foi justamente a convocação de um concílio geral da Igreja, com o objetivo de consagrar a Igreja em Constantinopla como um patriarcado. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Tá? Então, o Constâncio II tentou convocar um novo concílio para a Igreja Católica. Esse concílio foi repudiado pela Igreja Romana. Então, o lado ocidental do Império, portanto, da própria Igreja, repudiou, não aceitou a convocação desse concílio, não aceitou que esse concílio fosse tido como oficial da Igreja Católica, porque aqui em Constâncio II já havia a tentativa de o lado oriental do Império Romano consagrar para si um lado da Igreja Católica mais forte no lado oriental mais do que no lado ocidental. Lembrando que o centro ainda hoje de Roma, da Igreja Católica, é Roma. Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho, quando a gente estiver falando das questões religiosas do Império Bizantino, eu vou falar para vocês sobre essa pentarquia da Igreja Católica, portanto, essa divisão da Igreja Católica em 5 patriarcados nesse momento. Portanto, basta saber que há uma tentativa de trazer o centro do poder da Igreja Católica de Roma para Constantinopla, que nesse momento ainda permanece dentro do papado, do bispado, que se localiza na parte ocidental do Império. Então, basicamente, o Constâncio II tentou a convocação desse concílio. Esse concílio também chegou a ocorrer, mas não foi oficializado, manteve a perseguição ao arianismo, que é uma daquelas heresias de que a gente falou há pouco. Após a morte de Constâncio II, o Império passou por um período, de certa forma, complicado e conturbado. Começa pelo fato de que quem assumiu o poder após a morte de Constâncio II foi Juliano, considerado o apóstata. E aí eu trago a leitura com vocês da página 19 do texto do Michel Angold, que diz o seguinte: à morte de Constâncio II, em 361, seguiu-se um período de confusão que ameaçou a posição especial de Constantinopla. Constâncio foi sucedido pelo seu sobrinho Juliano, um pagão que odiava a nova ordem cristã, para ele simbolizada pelos lacaios. Lacaios seriam homens sem dignidade, que se humilham diante de outros para conseguir algum tipo de vantagem, da corte imperial em Constantinopla. Ou seja, Constantino, que tinha se convertido ao cristianismo, trazido o cristianismo, a Igreja Católica, para o centro de poder
para dentro do poder do Império Romano, que tinha estabelecido toda essa organização, esses laços. Constâncio II, que manteve essa relação muito próxima com a Igreja Católica, inclusive tentando trazer para Constantinopla esse centro de poder da Igreja Católica que ainda estava no lado ocidental do Império. Toda essa relação Igreja e Estado foi interrompida por Juliano, porque Juliano era pagão, não aceitou se converter ao cristianismo e considerava o cristianismo como uma religião de lacaios, né? Portanto, uma religião de pessoas que se humilham para conseguir vantagens, enfim, uma religião sem dignidade. Antioquia satisfazia mais o seu gosto, embora ele morresse em 363, em campanha contra a Pérsia, brincando de ser Alexandre o Grande. Fim de citação do Michel Angoulême, página 19. Então, Juliano, o apóstata, e o nome apóstata se dá justamente por essa não aceitação do cristianismo. Mais para frente, quando a gente for ter aula sobre as heresias ocidentais do período medieval, de fato, a gente vai discutir esse conceito de apostasia. Juliano tentou transferir a capital do Império de Constantinopla para Antioquia, portanto, ainda mais a leste, até tentar fugir um pouco desse centro de poder estabelecido junto ao cristianismo em Constantinopla. Só que tudo isso foi frustrado porque ele entrou em campanha militar contra os sassânidas, contra os persas a leste, e foi vencido e morreu em batalha. Após a sua morte, o império foi novamente dividido, ficando a parte oriental com Flávio Valente. Flávio Valente, esse imperador aqui que eu trouxe a figurinha para vocês, que aqui nesse momento então o Império Romano está dividido, a parte ocidental com a capital em Roma, a parte oriental com a capital em Constantinopla. Flávio Valente fica com a parte oriental, então agora são dois impérios, não existe mais um Império Romano, mais dois, e a parte oriental que interessa para nós nesse momento fica sob cargo de Flávio Valente, que também não gostava de Constantinopla e por isso chegou a transferir a capital para Antioquia, aquilo que Juliano Apóstolo fez, onde ficava mais fácil, inclusive, para ele controlar a fronteira persa nesse momento de conflitos que vivia o Império Romano, que aí eu vou pedir para que vocês retornem à aula de História Medieval 1 para entender um pouquinho melhor esse contexto que não cabe a gente voltar aqui, mas que é importante para a gente entender, ok? O problema foi que os hunos, voltando à aula de História Medieval 1, se vocês se lembram, quem não se lembra, convido mais uma vez para assistir o vídeo anterior, os hunos estavam invadindo justamente nesse momento do século IV. A expansão huna com Átila forçou a fronteira norte do Império Romano Oriental e os visigodos tentavam invadir o Império justamente ali pela Macedônia, portanto acima da Grécia, entrando de vez dentro do Império Romano Oriental e acabou, durante esses conflitos, capturando Flávio Valente e o seu exército em Adrianópolis, a atual cidade de Edirne, que fica no noroeste da Turquia, em 378. Tá? Essa ameaça foi contida só por um outro general, portanto Flávio Valente morreu nessa campanha contra os visigodos, empurrado pelos hunos, no contexto que a gente discutiu em História Medieval 1, das invasões bárbaras, e o general que conteve a invasão visigótica, que conteve a invasão dos hunos, foi um general muito prestigiado em Roma, chamado Teodósio. Tá? Esse general Teodósio acabou se tornando o imperador de Roma, justamente por conta dessa sua fama muito forte, por conta desse seu carisma muito forte dentro do Império Romano, especialmente entre os militares, acabou sendo proclamado imperador do Império Romano em 379 e ganhou o epíteto de Teodósio o Grande, governando de 379 até 395. Espero que esteja claro até aqui esse andamento histórico. Se não estiver claro, a gente coloca nos comentários aí ou me procura no privado e a gente vai tirando as dúvidas, ok? Muito bem, Teodósio. Teodósio, portanto, ganhou muita fama e muito prestígio em Roma após expulsar a ameaça visigótica, os visigodos que estavam entrando na parte norte do Império Oriental, oficializou o cristianismo como religião do Império Romano em 380, portanto, um ano depois de assumir o Império,
com o Edito de Tessalônica, em 27 de fevereiro do ano de 380. Aqui é uma questão extremamente importante, tá? Teodósio, general romano, era cristão, um cristão, pelo que os cronistas da época relatam, um cristão fervoroso, extremamente devoto, e basicamente, no seu primeiro ano, ele transforma o cristianismo de uma religião aceita e parceira do Império para uma religião oficial e a única permitida dentro do Império Romano. Okay? Então aqui, para acabar de vez com os transtornos criados pelos outros imperadores, especialmente Juliano e Flávio Valente, principalmente Juliano, com relação ao cristianismo, Teodósio abraça de vez a Igreja Católica, proibindo qualquer outro culto, qualquer outra religião que não fosse a cristã católica dentro do Império Romano. Como contrapartida, Teodósio levou o sacerdócio cristão ao status de funcionalismo público, que na prática se subordinava aos nascidos. O que significa isso? Teodósio, olha só, percebam que também não tem a ver necessariamente só com devoção religiosa, tá? Teodósio, por um lado, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império e a única permitida, portanto, algo fantástico para a Igreja Católica, para a consolidação da Igreja Católica de vez no mundo ocidental. Mas, por outro, ele faz algo que ainda hoje, pelo menos, né, hoje um pouco menos, mas principalmente até o regime de padroado no Brasil, em 1891, submeteu todos os membros do clero católico à condição de funcionário público. Tá? O que significa isso? Vou só fazer um parênteses, pular para a história do Brasil. Né? Aqui no Brasil, de 1500, quando os portugueses chegam, 1530 e pouco, com a colonização oficial de Portugal no Brasil, até 1891, com a Constituição, 1890, com a Constituição de 1890, da Proclamação da República, Igreja e Estado estiveram unidas. A Igreja Católica, assim como acontecia no Império Romano, era a única religião permitida e oficial do Império Brasileiro. E todos os padres, todos os membros do clero recebiam salário do governo, do Estado, pago com os impostos do povo da colônia e depois do Império Brasileiro. Do povo, enfim, das elites, enfim. Por quê? Porque eles são funcionários públicos. Isso mudou a partir da separação entre Igreja e Estado no Brasil em 1890 e, no caso do Império Romano, começou aqui. O início de tudo isso foi aqui, justamente quando Teodósio oficializou o cristianismo como única religião permitida no Estado romano, mas, por outro lado, o clero se tornou funcionário público. Qual que é a vantagem para Teodósio de que o clero fosse funcionário público da coroa nesse momento? A vantagem é simples. O clero está subordinado ao imperador e não necessariamente aos bispos, não necessariamente ao papa. Ou seja, existe um conflito de subordinação aqui dos padres ao bispo e do bispo ao papa e de todos esses ao imperador. O imperador se torna chefe da igreja, uma vez que ele é chefe do Estado. Percebe? Então, essa é a grande contrapartida, a grande sacada que Teodósio teve com relação à Igreja Católica. Isso vai ter algumas consequências que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, em 381, portanto, um ano depois, percebam que Teodósio teve ações políticas muito rápidas, principalmente com relação à Igreja Católica, ele convocou o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla, concílio em geral, como eu disse, a questão do Concílio de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla, o primeiro que depois foi rechaçado pela Igreja Católica, de Constâncio II, e esse aceito pela Igreja Católica também ocidental. O Concílio de Constantinopla reuniu as principais lideranças, os patriarcas da Igreja Católica, os principais bispos, para resolver algumas questões dogmáticas e doutrinárias. Mas, basicamente, com o Concílio de Constantinopla, ele oficializou o ramo católico como sendo ortodoxia, condenou de vez o arianismo, que ainda existia uma discussão, né, da aceitação ou não do arianismo dentro da Igreja Católica, e foi aqui que ele oficializou de vez o cristianismo como o cristianismo católico como sendo ortodoxo,
o arianismo e todas as outras versões como sendo heterodoxas, portanto, heréticas. Nisso, então a gente percebe que Constantino teve uma série de ações extremamente voltadas para a Igreja Católica, de interferência dentro da Igreja Católica. Perceba que o concílio não foi convocado pelo Papa, mas pelo próprio imperador. Um dos principais embates entre Teodósio e a Igreja Católica se dá quando Teodósio, em 388, promove o chamado Massacre de Tessalônica. O que foi o Massacre de Tessalônica? Basicamente, Teodósio proibiu em todo o Império Romano, por conta da sua influência cristã e do apelo católico dentro do Império, ele proibiu dentro de todo o Império Romano qualquer prática de homossexualismo. Percebam que essa questão do homossexualismo e o cristianismo não é de hoje que esses conflitos existem. No caso do imperador Teodósio, ele proibiu, sob pena de morte, qualquer manifestação ou prática de homossexualidade dentro do Império Romano. Tá? O problema é que na Grécia, especialmente dentro da Grécia, a pederastia é a prática de ato sexual entre mestres e alunos, entre mestres e discípulos, era extremamente comum. A própria homossexualidade era uma prática cultural da Grécia. Isso fez com que criasse uma série de distúrbios dentro da Grécia de revolta contra o decreto do imperador Teodósio. No caso específico de Tessalônica, uma cidade grega, houve uma revolta grande da população contra esse decreto de proibição de morte às práticas homossexuais, e Teodósio pessoalmente liderou um ataque à cidade de Tessalônica que matou 7.000 pessoas. Então, existem relatos diferentes, que vão de 300, 400, 500 até 7.000 pessoas. Então, milhares de pessoas, para fazer uma média, digamos assim, milhares de pessoas foram massacradas em Tessalônica por Teodósio por conta das suas práticas homossexuais. Ao tentar, ele sai do massacre de Tessalônica e vai para a parte ocidental do Império por conta de questões políticas. E quando ele tentou entrar com a sua corte na igreja de Milão, na Itália, o bispo da cidade de Milão, da catedral de Milão, chamado Ambrósio, impediu a entrada do imperador, afirmando que a atitude dele em Tessalônica foi indigno da comunhão. Portanto, que se ele não fizesse penitência, ele não poderia comungar, ele não poderia entrar dentro participar da missa, dos sacramentos católicos, dentro da catedral de Milão. Isso teve uma repercussão imensa. Imagina o imperador ser excomungado, não no sentido de expulso da igreja, mas no sentido de não ser permitida a comunhão dele dentro da igreja, porque um bispo dizia para ele que ele estava manchado pelo pecado por conta do seu massacre diante dos tessalônicos. O que basicamente ocorreu foi um conflito político entre a Igreja Católica e o imperador Teodósio, que durou basicamente 8 meses. O bispo Ambrósio, que era extremamente influente dentro da Igreja Católica, manteve a sua decisão de não permissão que Ambrósio comungasse, de não permissão de que Teodósio participasse dos sacramentos. A Igreja Católica criou um imbróglio, porque não podia desfazer, nesse momento, a decisão de Ambrósio. E, durante o Natal, Teodósio aceitou o pedido, a exigência do bispo Ambrósio de fazer penitência. Ou seja, durante o Natal, desse mesmo ano, portanto, de 388, ele vestiu uma roupa de saco, descalço, foi fazer penitência pelas ruas da cidade pelas ruas da cidade de Milão, pedindo perdão pelo seu massacre. Isso para quem lembra aí da cena clássica de Game of Thrones, não vou dar spoiler aí, mas quem assiste gosta da Cersei fazendo justamente essa penitência, Shame, uma cena clássica de quem gosta de Game of Thrones, inspirada possivelmente aí na penitência de Teodósio no século IV depois de Cristo. Então, desde então, o poder eclesiástico de julgar esses poderes públicos, não só em questões dogmáticas, mas também em erros públicos, em questões morais,
prevaleceu pelo menos até a Idade Moderna. Então criou-se aí um imbróglio, vamos colocar assim, entre o Império Romano e a Igreja Católica. Ok? Espero que esteja claro. Aqui agora para a gente avançar um pouquinho, então, nesse momento, Teodósio ele é representativo por isso, né, dessa relação igreja-estado, que é extremamente importante para essas discussões com relação ao Império Romano, especialmente o Império Romano Oriental. Pensando agora de vez no Império Bizantino, né, não vou entrar na questão da queda de Roma, porque a queda de Roma acontece pouco depois de Teodósio, né, em 475, pouco depois não, na verdade, quase um século depois de Teodósio. Quem tiver interesse em pegar aí essa discussão sobre a queda do Império Romano, peço que volte ao vídeo da aula de História Medieval 1. Mas a queda do Império Romano, ela levou, do Império Romano do Ocidente, levou a uma mudança do centro de gravidade muito forte politicamente dentro do Império nesse momento, né, levando todo o equilíbrio de forças que estava instaurado nesse momento politicamente do Império Romano. Quem lembra de Medieval 1, assistiu o vídeo Medieval 1, vai ver que a parte ocidental do Império estava em frangalhos, estava em polvorosa em termos de invasões bárbaras, de instabilidade política, e a parte oriental precisou se virar. Tá? Então, em linhas gerais, a gente, citando aqui o Michel Angulli novamente na página 28, a fundação e crescimento de Constantinopla alteraram inteiramente o equilíbrio do Império Romano. Seu centro de gravidade passou para o Oriente, então, especialmente após a queda do Império Romano Ocidental. Deixou-se o Ocidente aberto à conquista dos bárbaros, que foi tanto mais um insulto porque os conquistadores alemães, os germânicos, também chamados de bárbaros, adotaram uma forma herética ariana do cristianismo, como disse anteriormente. Os imperadores em Constantinopla, a princípio, cumpriam suas responsabilidades de ir em ajuda ao Ocidente. Isso culminou na grande expedição que o imperador Leão I lançou em 468 contra o norte da África, numa tentativa de arrancá-los dos vândalos também. Quem pegar aí as aulas de história medieval não vai lembrar dos vândalos no norte da África. Ao mesmo tempo, despachou outro exército para a Itália com o objetivo de pôr um candidato oriental no trono ocidental. Essa tentativa de recuperar o Império do Ocidente antecipou os planos de Justiniano, mas foi um desastre total. Os sucessores de Leão abandonaram o Ocidente à própria sorte. O governo imperial em Constantinopla reduziu suas perdas e reconheceu a autoridade dos líderes bárbaros que controlavam a Itália, principalmente no caso aqui de Odoacro, que tomou o controle da Itália em 476. Até os laços eclesiásticos foram para todos os fins, todos os efeitos cortados. Voltando então para o Oriente, né, ou seja, para a parte oriental do Império Romano, agora chamado de Império Bizantino, o primeiro imperador que traz algumas questões muito importantes para a gente discutir é um cara chamado Anastácio I. Né? Anastácio I vai levar uma crise importante dentro do Império Romano do Oriente por conta de algumas questões especialmente relacionadas também ao cristianismo. Tá? Basicamente, para a gente entender essa questão de Anastácio, vamos entender aquilo que eu falei agora há pouco para vocês sobre a questão da pentarquia católica, tá? Com relação à disputa que a gente chama de disputa cristológica. Vejam só, a Igreja Católica, a partir do momento que ela é fundada de fato em 325 no Concílio de Nicéia, ela mantém alguns centros de poder importantes, que eram basicamente 4 até o Concílio de Constantinopla II, que a gente vai falar depois mais para frente. Então, a Igreja Católica mantinha 4 patriarcados. O que seria isso? Hoje, a Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica é basicamente o Papa como o principal líder, abaixo dele os cardeais, que vão passar a existir só a partir do século, se eu não me engano, do século XII ou século XIII. Antes disso não existem cardeais na Igreja Católica. Hoje existem os cardeais e abaixo dos cardeais os bispos, né? E dependendo de alguns países, normalmente tem o chamado núncio apostólico, etc., mas em linhas gerais, né, na hierarquia. Grosso modo, os bispos, e dos bispos os padres, dos padres os fiéis. Nesse primeiro momento de fundação da Igreja Católica, a Igreja Católica ela era dividida em 4 patriarcados, depois 5 com Constantinopla. Cada patriarca
possuía poder sobre todos os bispos da sua região, que por sua vez possuía poder sobre todos os padres da sua região, que por sua vez possuía poder sobre todos os fiéis, todos os leigos da sua região. Essa é a hierarquia da Igreja Católica. Okay? E dentre esses 4 e depois 5 patriarcados, aquele que comandava os demais, ou seja, o principal patriarcado era de Roma. Então são os 4 patriarcados, depois com Constantinopla 5. Roma, na Itália, Alexandria, no Egito, Antioquia, ali parte do que hoje é a Turquia, mas, portanto, a leste, no Oriente, Constantinopla, por conta da capital do Império, que vai ser, como eu disse, vai ser acoplada depois, e Jerusalém. Jerusalém, evidentemente, por conta do peso histórico e religioso do cristianismo naquela cidade, onde supostamente Cristo teria sido crucificado e erigido aos céus. Muito bem, esses patriarcas, então, especialmente o patriarca de Constantinopla, vai ter que enfrentar relações muito complicadas com o imperador. Porque por mais que o Papa ele tenha um peso maior do que o patriarca, o Papa está em Roma, vivendo sob as maiores dificuldades que se possa imaginar com a instalação dos povos bárbaros, como a gente viu em História Medieval 1, portanto, sem muitas condições políticas de governar, enquanto em Constantinopla, o patriarca de Constantinopla é aquele que, de fato, exerce um poder diante do imperador. Ok? Então, é o patriarca de Constantinopla que, de fato, exerce esse poder. Nesse sentido, então, citando aí Michel Angulli na página 29, o patriarca de Constantinopla opôs-se à ascensão de Anastácio, ou seja, o imperador Anastácio, quando ascendeu ao poder, teve uma oposição do patriarca de Constantinopla, portanto, a principal autoridade da igreja naquele momento dentro do império, em relação ao Estado. E insistiu que, como preço da sua coroação, fizesse uma profissão de fé, confirmando que, em questão de fé e conduta, o imperador se sujeitava à vigilância não apenas da igreja, mas especificamente do patriarca de Constantinopla. Olha só a jogada política do patriarca de Constantinopla nesse momento. Para aceitar a coroação do imperador, o imperador é coroado pelo patriarca de Constantinopla, para aceitar coroar o imperador, ele quer que o imperador publicamente faça uma profissão de fé de que ele vai se submeter não só à igreja, mas especificamente ao patriarca de Constantinopla. Percebam essa disputa, essa balança de poder entre igreja e Estado, especialmente dentro da cidade de Constantinopla. Isso causou uma reviravolta num relacionamento situado no coração de Bizâncio. Anastácio ficou numa difícil posição. Era um monofisista convicto, o patriarca de Constantinopla, um seguidor de Calcedônia. Então, vamos fazer uma pausa nessa citação só para a gente entender. Essa questão do concílio de Calcedônia se trata da chamada disputa cristológica. Vamos entender o que foi essa disputa cristológica e quais as consequências de fato disso daqui. Em termos gerais, houve um embate muito grande dentro da Igreja Católica sobre a questão das naturezas de Cristo, que é aquilo que a gente falou no finalzinho, quando a gente estava falando das heresias agora há pouco. A gente falou do arianismo, do nestorianismo e do monofisismo. A disputa teológica que existia nesse momento era se a natureza de Cristo, se Cristo possuía apenas a natureza divina, ou ele possuía a natureza divina e humana. Ok? Citando aqui o Michel Angulli, página 26, os antigos centros estabelecidos do cristianismo, como Antioquia, Alexandria e Roma, viam a igreja de Constantinopla potencialmente como um instrumento de controle imperial da igreja universal. Então, primeira coisa importante dessa questão cristológica, né? Roma, Alexandria e Antioquia esses patriarcados tinham uma certa resistência com relação ao patriarcado de Constantinopla, porque viam ali como centro de dominação do Estado sobre a igreja. Então, percebam que aqui essa balança de poder entre igreja e Estado prevalece. Seu prestígio ficou no momento limitado pela falta de boas origens apostólicas e por não conseguir estabelecer qualquer posição doutrinal distinta em contraste com Alexandria, Antioquia e Roma, na chamada disputa cristológica. Então, basicamente,
nessa discussão, nessa posição entre se Cristo tem uma natureza ou duas, basicamente havia uma divisão forte dentro do próprio cristianismo, dentro dos próprios patriarcados, que não decidiam, não tinha muito claro o que seria a natureza de Cristo. E algumas regiões, alguns patriarcados defendiam a natureza monofisista, como é o caso de Alexandria, que é o caso de Antioquia, que é o caso de Jerusalém em relação a Antioquia, Alexandria e Roma. E Constantinopla não tinha uma posição muito bem definida, além do fato de que Constantinopla não teve nenhuma origem, o patriarcado de Constantinopla, alguma origem apostólica, enquanto Roma teve Pedro, Antioquia teve Paulo, Alexandria teve um outro apóstolo que supostamente fundou esse patriarcado, e Jerusalém, a própria fundação apostólica a partir do Pentecostes em Jerusalém. Então, Constantinopla não tinha nada, né? Constantinopla não tinha nenhuma fundação apostólica de fato. Nessa disputa, girava em torno, então, da questão de como se relacionavam as naturezas humana e divina de Cristo. Alexandria favorecia uma solução monofisista, então, perdão, eu disse que era Jerusalém, mas na verdade Alexandria favorecia uma solução monofisista, que admitia em Cristo a fusão das duas naturezas em uma só, portanto, unicamente divino. Roma e Antioquia queriam manter uma distinção para que a humanidade de Cristo não devorasse sua divindade. A igreja de Constantinopla viu-se colhida ao meio. Em termos teológicos, ela valia muito pouco em comparação com Roma e Alexandria. Em 451, Papa Leão I usou todo o peso da sua influência de Roma para convencer a corte de Constantinopla a convocar outro concílio geral da igreja a fim de resolver o problema. Então, diante dessas disputas entre Alexandria, Antioquia e Roma, o Papa Leão I resolveu convocar um novo concílio para resolver isso daí, para definir de vez se Cristo teria duas naturezas ou uma só. O encontro realizou-se em Calcedônia. Calcedônia é uma cidade que fica de frente para Constantinopla, portanto fora de Constantinopla, isso é um ponto importante, mas de frente para Constantinopla, também de frente para Constantinopla, do outro lado do rio Bósforo. Cristo decidiu-se então existia em duas naturezas distintas, mas inseparáveis, a de homem perfeito e a de Deus perfeito. Isso correspondia aos ensinamentos do Papa Leão I e foi uma vitória para Roma. Portanto, no final das contas, quem venceu essa disputa cristológica foi Roma, né? Então, definiu-se o diofisismo, portanto, as duas naturezas de Cristo, enquanto, no caso, o imperador Anastácio era um monofisista convicto, e isso levou a um embate, além de político, também religioso, entre o patriarca de Constantinopla e o imperador Anastácio I. A população da capital ficou dividida e, com uma grande parte em língua latina, tendia a favorecer Roma. Em 511, Anastácio depôs o patriarca e substituiu por um clérigo mais flexível. Então, olha só, o Anastácio, em 511, o imperador Anastácio I, fez a deposição, arrancou do seu posto o imperador Anastácio. Peraí, professor, ele podia fazer isso? Podia. Era um funcionário público e ele era o chefe de Estado, né? E substituiu por um clérigo mais flexível que fez a seguinte concessão às simpatias religiosas do imperador. Olha só o que quem assumiu o patriarcado, então, de Constantinopla permitiu. Permitiu o acréscimo do lema monofisista, esse que está entre aspas, que foi crucificado por nós, ao canto processional conhecido como Trisagion, abre aspas, Santo Deus, Santo e poderoso, Santo e imortal, tende piedade de nós. E aí acrescentou, que foi crucificado por nós. A princípio não parece ter problema nenhum isso daí, né? Em termos teológicos, aparentemente não tem problema nenhum. Mas esse lema, esse acréscimo, era um acréscimo de tradição monofisista e não diofisista. Essa é a grande questão colocada aqui. Isso levou a distúrbios nas ruas de Constantinopla. Anastácio era velho, então, com mais de 80 anos. Apresentou-se diante da plebe no hipódromo. Hipódromo, só fazer uma pausa aqui. Hipódromo
era o lugar onde aconteciam as corridas de biga, né? Quem se lembra aí daquelas imagens ou filmes do Império Romano, que o cara fica em cima de uma espécie de carrocinha ali, que cabe um ou dois no máximo, puxado pelo cavalo, né? A biga, onde acontecia essas corridas de biga, portanto, é o lugar onde especialmente a elite, mas a população em geral da cidade de Constantinopla se reunia. Então, diante da efusão, do distúrbio social nas ruas por conta dessa inclusão autoritária do lema monofisista dentro da tradição católica de Anastácio, Anastácio apresentou-se diante da plebe no hipódromo e ofereceu sua renúncia ao trono. Olha só, né? Lembrando bastante Jânio Quadros, para quem se lembra aí da história do Brasil, né? Renuncio, então, né? Apresentou sua renúncia, dizendo que então, se o povo não queria, ele renunciava ao trono, etc. e tal. O povo ficou encantado com essa exibição de humildade e aclamou-o mais uma vez imperador. Talvez deu mais certo do que para Jânio Quadros e para a gente ver que o povo é besta, com todo perdão da expressão, o povo é besta já não é de hoje, né? Só que enquanto todos partiram, o imperador mandou os guardas massacrar todo mundo. Ou seja, ele foi proclamado pelo povo imperador mais uma vez, e quando todo mundo estava indo embora, ele mandou os guardas massacrar, eliminar, matar, assassinar todas essas pessoas. Embora terminasse da forma como terminou, o incidente serviu como uma prova do poder da opinião popular. Então, de fato, ele fez esse massacre, essa atrocidade contra a sua própria população para impedir, para mostrar o seu poder não só diante da população, mas também diante do povo. O resultado disso foi uma série de revoltas das chamadas facções do circo. O circo, só para a gente entender, então o hipódromo era esse centro de reunião popular e as elites de Constantinopla se dividiam em o que hoje, grosso modo e de maneira bastante anacrônica, a gente pode chamar de partidos, né? Que na época se chamava facções. Então seriam as facções, seriam esses grupos, né, diferentes dentro do hipódromo durante as corridas de biga, mas também durante os comícios políticos, durante as relações políticas, as realizações e eventos políticos. Esses grupos de tendências políticas diferentes chamavam-se facções. Dentre elas se destacam duas principais, eles eram identificados por cores, tá? Essas facções. E as duas principais eram a facção azul e a facção verde. Parece coisa de gincana, né? Mas não é bem gincana, não. A coisa é um pouco mais séria do que isso. Então, as facções eram essas organizações populares, e após o massacre, essas facções obrigaram Anastácio a ceder o poder para que se mantivesse no poder. Então, é evidente que esse massacre não eliminou toda a população, não eliminou toda a elite, e aquilo que sobrou, e sobrou muito forte da elite de Constantinopla, obrigou, inclusive politicamente, o Senado, etc., obrigou que Anastácio, para se manter no poder diante dessa atrocidade que ele cometeu, desse mais poder às facções, né? Especialmente, no caso aqui se destacou quase o PSDB e PT, agora PSL e PT, ou democratas e republicanos dos Estados Unidos, é azul e verde em Constantinopla, um milênio e tantos séculos depois, né? Pelo poder das facções, então essas facções passaram a ter um poder extremamente grande. Um dos chefes da guarda do imperador, chamado Justino, né, que pelo poder dessas facções conseguiu, por meio de uma trama que ele fez com o seu sobrinho Justiniano, ascender ao poder quando Anastácio morreu. Então, quando Anastácio morreu, essas facções conseguiram eleger um imperador que não fosse da descendência direta de Anastácio, né, que fosse membro das facções. E o chefe da guarda imperial de Anastácio, chamado Justino, por meio de uma articulação ardilosa de seu sobrinho Justiniano, foi aclamado imperador. Justino não tem muitas contribuições em termos políticos e históricos para a gente trazer aqui da história do Império Bizantino. Todavia, o seu sobrinho, que foi quem o sucedeu no trono do Império Bizantino, chamado Justiniano, esse sim é um imperador que tem relevância e muita relevância para nós aqui nesse momento. Justiniano I, também chamado Justiniano Grande, inclusive canonizado pela Igreja Católica
hoje Igreja Católica do Oriente, ou Igreja Católica Ortodoxa Grega, governou o Império Bizantino entre 527 e 565. A primeira coisa importante é que ele selou uma espécie de beijo da paz com a Igreja. Então, enquanto Anastácio teve esse problema sério com a Igreja Católica por conta da sua relação com o Patriarca de Constantinopla, do monofisismo, etc. e tal, Justiniano selou a paz com a Igreja, esse beijo da paz, que é o termo utilizado pelo Michel Angould, com a Igreja Católica, basicamente, novamente reatando as pazes, condenando o monofisismo, né, de vez. Então, a primeira tarefa do Justiniano foi pacificar esse cisma dentro da Igreja Católica Romana e o Patriarcado de Constantinopla por causa do monofisismo. Então, ele pacificou isso, aceitou o diofisismo, aceitou a condenação do monofisismo como heresia e selou a sua paz com a Igreja. A segunda coisa extremamente importante feita por Justiniano foi justamente a expansão e reconquista. Um dos grandes projetos de Justiniano foi seu desejo de reconquistar o antigo Império Romano, oriental e ocidental, né? Então, basicamente, o que ele fez foi tentar reunificar, tomando novamente boa parte dos reinos e das partes do Império Romano do Ocidente que estavam nas mãos dos bárbaros. Veja, nesse mapa aqui, a gente consegue ilustrar bem, toda essa parte mais escura, nesse laranja mais escuro, é o Império Romano do Oriente, até 525. Perdão, até 527, quando o Justiniano ascende ao poder. Toda essa parte em amarelo, esse amarelo mais escuro, é o que ele conseguiu conquistar. Então vejam, Justiniano reconquista para o Império Romano todo o norte da África, tomando esse norte da África dos vândalos, nós discutimos isso em História Medieval 1, chegando a tomar, inclusive, dos visigodos, o sul da Espanha, né, até Córdoba, nessa parte amarela, que depois vai ser tudo tomada pelos árabes, como a gente vai estudar, que é o próximo assunto da nossa aula nosso curso de História Medieval 2, expansão árabe. Tomou todas essas ilhas aqui do mar Mediterrâneo, que estão em torno da Península Itálica, tomou a própria Itália dos ostrogodos, né, que vai ser depois invadida pelos lombardos, vimos isso também em História Medieval 1, e essa parte aqui do início do leste europeu. Tá? Então ele conseguiu reconquistar tudo isso para o Império Romano do Oriente. Foi extremamente importante essa reconquista que depois vai acabar, principalmente com a morte de Justiniano, vai ser retomada pelos povos bárbaros novamente. Okay? Outra questão importante de Justiniano foi o seu problema com as facções do circo. Né? Então aqui entra um aspecto extremamente importante, que foi o fato de que em 532 Justiniano tentou subjugar abaixo de si todas as facções do circo. Então vejam essas questões políticas. Né? As facções do circo são essas facções, especialmente a verde e a azul, mas outras facções também, esses, digamos, partidos políticos, que com Anastácio eles ascenderam ao poder, apesar do massacre, ascenderam ao poder uma vez que obrigaram Anastácio a dar poder político a essas facções. O próprio tio de Justiniano, Justino, só ascendeu ao poder graças às facções. Justiniano também é derivado dessas facções, mas uma vez que ele estava no poder, ele tentou subjugar todas essas facções a si e limitar o poder político das facções, centralizando o poder em torno de si. O resultado disso foi que em 532 as facções se revoltaram dentro do hipódromo, a chamada revolta de Nica, e como respostas, nessas revoltas elas saíram do hipódromo diante do pronunciamento autoritário do imperador, ateando fogo contra a cidade de Constantinopla, destruindo monumentos, chegaram a destruir parte da Catedral de Santa Sofia, e Justiniano enviou seu exército ao hipódromo e assassinou 30 mil pessoas, executando todos os principais líderes das facções e senadores adversários, o que deu a ele um controle político total da cidade. E aí é extremamente interessante
como que o massacre, nesse momento, é um instrumento de poder político. E ao contrário do que aconteceu com Anastácio, Justiniano massacrou 30 mil pessoas dentro do hipódromo e matou todos os principais líderes políticos que eram adversários seus. Né? Ou seja, ele tomou o poder político total da cidade. Outros, inclusive, tem uma questão extremamente interessante que dizem, né, as más línguas, que Justiniano teria tido que durante essa revolta das facções do circo, pelo menos é o que contam as más línguas, né, ou os relatos da época, que Justiniano pensou em fugir, ele teria tomado a decisão de fugir para preservar a própria vida diante da revolta de Nica, e quem convenceu a ele a ficar e massacrar os seus adversários teria sido sua esposa, Teodora. Teodora, eu não vou entrar em detalhes, mas vale a pena depois buscar na internet algumas informações, é interessante. Teodora era uma dançarina que se casou com o imperador Teodoro, ainda quando com o imperador Justiniano, ainda quando Justino, seu tio, era o imperador do Império Romano do Oriente. E, embora fosse proibido, ela conseguiu que Justino fizesse a liberação da lei que proibia que dançarinas e meretrizes e por aí vai se casassem com membros da família real. E Justiniano se casou com ela. Dizem que ela tinha um impacto, um poder político imenso sobre Justiniano. O que conta os relatos da época, os cronistas, é que ela estava por trás de boa parte da expansão do Império Romano do Oriente, criada por Justiniano. Ela era articuladora política e que foi ela que articulou, inclusive, esse massacre de 30 mil pessoas durante a revolta de Nica. Né? Também, ao lado de Teodora, Justiniano fez como uma das principais reformas dentro do Império Romano nesse momento a criação do Codex, né? Ou seja, uma reforma jurídica importante reforma e codificação jurídica importante dentro do Império Romano, uma atualização que não se fazia há séculos, e ele fez como uma forma também de manter o seu poder, mas de dar notoriedade às relações jurídicas e civilizacionais do Império Romano. E, por fim, uma série de crises que levou ao fim do reinado justiniano. Tá? Dentre essas crises se destaca a revolta dos ostrogodos na Itália, em 541, que levou a uma espécie de retrocesso dessa expansão conquistada por Justiniano. Uma nova guerra contra os sassânidas, vou voltar aqui no mapa só para a gente ver. Então, em 541, os ostrogodos vão começar a retomar alguns pontos importantes aqui da Península Itálica conquistada por Justiniano. Os sassânidas, aqui que são os persas, voltaram a instigar guerras contra o Império Bizantino nessa fronteira oriental. Houve uma série de pressões de tribos eslavas aqui no norte do Danúbio, portanto nessa região norte do Império Bizantino, uma série de pressões de povos eslavos, especialmente os ávaros e os eslavos, pressionando de cima para baixo o Império Bizantino. Nós falamos dos ávaros também, sobre a invasão, a pressão dos ávaros, expansão dos ávaros e pressão consequente dos lombardos sobre a Península Itálica. E a morte, a peste bubônica, importante também. A peste bubônica, que seria a primeira peste negra da Europa em 541, que chegou a matar, segundo os cronistas da época, 5 mil pessoas por dia em Constantinopla no seu pico. Para a gente que está vivendo tempos de coronavírus, né, imagina o que é uma pandemia na época, em 541, portanto, há 1.500 anos atrás, o que é uma pandemia e o que é essa pandemia matando 5 mil pessoas por dia na cidade de Constantinopla, a cidade mais populosa do mundo nesse momento. E, por fim, em 548, a morte de Teodósia teria levado, segundo os cronistas da época, a uma crise pessoal de Justiniano, né? Uma depressão de Justiniano que levou depois à sua morte, já no ano de 565. Justiniano, segundo Michel Angolli, da página 35, foi tomado por um sentimento
de que Deus estava punindo o seu povo e punindo a ele pelos pecados cometidos, mas principalmente o seu povo. Segundo Michel Angold, o Justiniano baixou uma legislação novamente contra o homossexualismo, condenando o homossexualismo sob pena de morte dentro do Império como uma forma de tentar apaziguar a ira divina nesse momento de crise que passava o seu reinado, que tinha atingido um auge tão grande. E, por fim, aí eu faço uma citação para a gente encerrar essa primeira parte, na página 36 a 37 do texto de Michel Angold, Justiniano realizou, assim, a gente pode falar um resumo dessa obra de Justiniano, realizou quase tanto quanto pôde um homem vivo, mas próximo ao fim da sua vida parecia nada ter feito, nada ter de novo a oferecer. Ficou isolado, impopular, destino dos governantes, por maiores que sejam, que viveram tempo demais. E a sua morte em 565 foi um alívio. Sucedeu-lhe o seu sobrinho Justino, que tentou se distanciar da impopularidade do tio. Contudo, sua tentativa de reverter a passiva política externa dos últimos anos de Justiniano foi mal avaliada. Levou ao rompimento das relações com o Império Sassânida, ao enfraquecimento da fronteira do Danúbio e, por fim, à invasão da Itália pelos lombardos, que a gente estudou em História Medieval 1. O que desfez grande parte da obra de Justiniano. Os malogros de Justino, seu sobrinho que o sucedeu, contribuíram para o seu colapso mental e substituição por Tibério, membro de seu Estado-Maior. Tibério reinou por um breve período, de 578 a 582, e foi sucedido pelo seu genro Maurício, de 582 a 602. Por ocasião, um dos poucos generais bem-sucedidos da época. Esses imperadores, cada um ao seu modo, lutaram para preservar o legado de Justiniano. Embora mais prolongado, foi um período semelhante aos anos intermediários do reinado de Justiniano, quando a luta para superar todos os tipos de dificuldades era alentada pela necessidade de preservar, como uma obrigação religiosa, o Império Cristão e sua capital, a Nova Roma, Constantinopla. Muito bem, meus queridos, nós vamos encerrar essa primeira parte da nossa aula. Tá? Eu coloquei aqui o título Aula 1 e Aula 2, por se tratar especialmente do restante da aula 1 que nós tivemos presencial e essa aula 2 que é dividida nessas duas partes. Na segunda parte, então, eu volto para a gente, com um novo vídeo para a gente discutir as estruturas religiosas e as estruturas políticas do Império Bizantino. Um grande abraço, espero que vocês estejam bem e que permaneçam bem.